Sejam todos muito bem-vindos à Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Por 5, 6, quase 7 anos, né? Estamos discipulando pessoas ao redor do mundo, ensinando eles a viver vidas dignas do chamado que elas têm. Eu creio que vocês são pessoas chamados pelo Senhor. Eu creio que cada um que está aqui tem um propósito por qual estar aqui. Eu acredito profundamente que Deus quer fazer algo na vida de cada um e que essa palavra é para nós. Queria dar bem-vindas às pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, né, que vieram aí de Catuete, pessoas que estão aqui já faz alguns cultos, que estão sempre conosco, né, Rodri, Liz, Ivanete, Camille, as pessoas que estão nos visitando de novo, sejam muito bem-vindos, Carlos, sua família. Da Edo, que estão aqui com a gente. Galera, como é lindo estar vendo uma família se formando. Queria também saudar todas as pessoas que vão estar assistindo essa palavra depois. As pessoas ao redor do mundo, nossos discípulos que temos na Índia, nossos discípulos que temos em Uruguai, em Chile e ao redor do Brasil. Que essa palavra possa chegar até ti, até tua casa e abençoar muitos. 2026... Estamos na primeira palavra do ano e muitas vezes os pastores e os líderes escolhem um tema tipo 2026 será o ano da sua prosperidade, 2026 será um ano da sua abundância, 2026 será um ano, e declaram as bênçãos que eles colocam e intitulam o 2026. Mas o que nós temos que entender é que o 2026 será um ano onde nós iremos colher aquilo que plantamos. Para alguns isso é motivo de alegria. Para outros isso é uma alerta. Porque a Bíblia nos fala que o fruto daquele que vive e planta justiça, esse fruto é vida, é abundância, é prosperidade, é paz, enquanto o fruto daquele que semeia o pecado é morte. Morte nas finanças, morte em relacionamentos, morte nas suas emoções. A regra é clara. Nós só podemos colher aquilo que semeamos. Então, independente de alguma palavra profética liberada sobre sua vida, se você não semeia o que for necessário para colher o fruto que tu desejas, então não pense que na tua vez será diferente de todas as outras vezes que está escrito na palavra. Eu creio que Jesus está levantando uma geração no Brasil. Eu creio que Jesus está levantando uma geração no Salto del Guairá, de pessoas que têm fome e sede pela verdade. Um remanescente que se cansou de ser bajulados. Um remanescente que se cansou de apenas ouvir promessas vazias. Pastores que liberam bênçãos sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre suas vidas, mas não se assentam para ajudar, para curar, para tratar. Tem pessoas que vêm para mim e dizem: pastor, as palavras doem, mas são necessárias. Pastor, nunca ninguém teve coragem de falar assim comigo e eu quero mais, porque por muito tempo eu fui bajulado e não transformado. E se está levantando uma geração com sede e fome pela transformação. Pessoas que estão cansados da corrupção que se encontra dentro do mundo evangélico. Pessoas que se cansaram dos pastores que só pedem ofertas e dízimos e não se interessam com suas vidas espirituais. Que dizem para você: se você traz suas ofertas ao altar, tudo vai ir bem na sua vida, quando é uma grande mentira. Porque se você traz uma oferta
mas a sua vida não estiver também ofertada diante do Senhor, então apenas vai ser uma perca de dinheiro. Porque Deus só abençoa ofertas santas. Deus só tem prazer em uma oferta que sobe como um incenso agradável às suas narinas. Isso não é contado em números. Isso é mensurado em santidade. Isso é mensurado em entrega. Isso é mensurado num jovem, numa jovem, num pai, numa mãe, num homem, numa mulher que se derrama diante do Senhor dia após dia, esmurrando sua carne, dizendo: Jesus, assim como está escrito em Romanos 12, eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, pois esta é a verdadeira adoração. Estamos vivendo numa geração mimada espiritualmente, que rejeita o confronto, que rejeita a correção. Mas eu acredito que ainda há alguns que gostam de ser corrigidos. Eu gosto de ser corrigido. Davi carnal odeia ser corrigido. Mas o pastor Davi espiritual, ele ama. Ele ama ter homens sobre sua vida que podem mostrar para ele quando ele está no caminho errado. Como Davi, da Bíblia, que, como a pastora Fátima estava falando, como foi ministrado ontem, Davi, um homem que tinha um coração conforme o coração de Deus, fez uma atrocidade, engravidou uma mulher casada e matou o marido. E graças a Deus houve um profeta disposto a corrigir Davi. Enquanto homens como Acabe matavam os profetas que o confrontavam e o corrigiam, e por isso ele morreu na maldição, Davi, ao ouvir a correção de um profeta, se quebrantou e deu graças a Deus pela graça. Tito capítulo 2 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina, diga comigo, ensina a viver vidas santas, a nos abster da imoralidade sexual. Por isso, quando meus pastores me corrigem, quando meus pastores dizem: Davi, aqui você precisa ajustar um pouquinho o teu caminho, Davi, essa atitude aqui você tem que ajeitar, Davi, cuidado não andar por lá, tem que ter prudência, Davi, cuidado com isso, com o outro. Eu olho para isso e falo: a graça de Deus está sobre minha vida, a graça de Deus está aqui me ensinando, e eu creio que ainda há outros aqui no Salto del Guairá que pensam assim também, que mesmo que traga dor, traz esperança. Sabe quando você deve temer? Sabe quando você deve, de fato, ter muito medo? Quando Deus para de te corrigir. Pois quando Deus parou de corrigir Sodoma e Gomorra, porque Ele entregou a sua própria concupiscência, e não restava mais o que fazer. Mas quando Deus traz homens, mulheres, que vêm, que ajustam, que corrigem, que oram contigo, que te amam, que vigiam contigo, que dizem: vem, assim como a pastora Fátima fez agora, com a Ivonete, com outra senhora que estava aqui, falando: vem, quero te conhecer, quero te ajudar, quero orar contigo, quero andar contigo. Eu acredito que há pessoas que ainda desejam isso, mas eu também conheço a realidade. A realidade é que em 2 de Timóteo capítulo 4, versos 3 a 4 diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, não vão querer mais ouvir palavras como que vocês vão ouvir hoje. A Bíblia diz que, ao contrário, levantarão mestres para si mesmo, dizendo para eles o que seus ouvidos estão coçando para ouvir.
Estamos numa geração que gosta de falsos profetas, uma geração que gosta de falsos mestres, que não querem ouvir sobre a exigência para herdar o reino dos céus. Não quero ouvir sobre o esforço de qual é falado tantas vezes na Bíblia que devemos fazer e viver para herdar o reino dos céus. Eu lembro quando eu estava morando em Goiânia, eu tinha um amigo que sempre falávamos e tínhamos meio que debates de doutrina. Ele fazia parte, ainda faz parte de um ministério onde é muito conhecido no Brasil como o Ministério de Hipergraça. Estamos no carro, estamos indo para a casa dele. Ele falou: Davi, eu preciso te falar algo. Eu não consigo parar de me masturbar. Eu estou em fornicação com minha namorada. E eu fui falar isso para o meu líder. E ele disse para mim: fulano, todos lutamos com isso. Todos. Todos os homens lutam com isso e vai ser assim até Cristo voltar. Mas não se preocupe, a graça de Deus te basta. A graça te cobre. Não se preocupe. Foque na graça. Ele mesmo estava buscando ajuda para se libertar do pecado, porque o pecado nos mata, nos destrói por dentro. E esse líder só diz para ele: não se preocupe, quando na realidade deveria ter dado uma alerta: se preocupe sim, porque o imoral não herdará o reino dos céus. E mesmo triste, mesmo falando para mim, estou triste, permaneceu. E por isso cada um tem o líder que merece. Permaneceu porque era o que de fato ele queria ouvir. Você pode dizer que você ama Deus e permanecer no pecado e está tudo bem, quando não está tudo bem. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que olha para Cristo, quando Ele diz: vocês também querem ir embora? E essa geração dirá: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna, palavras difíceis para aceitar, mas são palavras verdadeiras. Então essa mensagem de hoje é para quem sempre quis, mas nunca conseguiu se livrar do pecado. Só essa semana eu postei um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais. Graças a Deus, o Senhor tem me dado muita influência dentro do Brasil. Nesse mês, temos alcançado mais de 3 milhões de vidas com palavras como essas. E nesse vídeo, era um vídeo de eu ministrando, muitas fotos minhas. E nesse vídeo eu falei assim: por muitos anos eu ministrei na igreja, mas estava escondendo meus pecados. Era líder de louvor, era líder de jovens, ministrava, servia e não sabia como me libertar do pecado. Mas aí no vídeo eu conto, afinal eu encontrei pastores que finalmente não se importaram apenas com os meus dons, mas me ensinaram a viver uma vida santa. Quantos jovens, filhos de pastores, líderes de louvor, líderes de jovens me chamaram, dizendo: eu estou assim, preso no pecado, ministrando na igreja. Essa geração precisa de verdadeiros pastores, verdadeiros líderes. E talvez algumas pessoas aqui vão sair e não vão gostar dessa palavra, mas assim como Jesus disse: vocês querem ir também? Quem ama a verdade dirá: Senhor, para onde iremos? Mas essa palavra também é para quem está vivendo em santidade. Essa palavra é para mim. É para mim, é para que eu nunca esqueça
para que eu sempre guarde ela no meu coração. Pedro estava lendo essa semana. Ele está falando em 1 de Pedro, ele diz, olha, eu estou repetindo as coisas que sempre falei com vocês, vivam em santidade, e eu vou repetir até a minha partida, para que vocês nunca esqueçam, porque a santidade é a exigência para herdar o reino dos céus, e sem santidade não verão o Senhor. Então vamos ler Hebreus 12, a pastora Fátima já orou por nós, o lugar já está abençoado, os olhos já estão abertos no nome de Jesus. Mas vamos ler Hebreus 12, 14 a 17. Se vocês têm sua Bíblia aí, podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz. Olha isso. Primeira palavra que o autor de Hebreus fala aqui no verso 14. Esforcem-se. Sabe, é incrível quando você começa a falar para as pessoas, você tem que se empenhar no evangelho, você tem que se esforçar. Aí eles falam, não, você está pregando um evangelho de obras. Não, eu não estou. Eu estou lendo as escrituras. E é mais, as obras fazem parte do evangelho. Fé sem obras é morta. Você não pode dividir os dois. Elas andam mão em mão. Efésios 2, versos 8 a 10. Todo mundo gosta de falar. É pela graça que vocês foram salvos mediante a fé, não pelas suas obras. É verdade. Não foi por merecer nada. Não foi por alguma obra que eu fiz que Cristo me salvou. Mas no verso 10 diz, para que pratiquem as boas obras que Deus preparou de antemão. Vai e leia por si mesmo. O evangelho, dentro da história do evangelho, existe a história da redenção, mas também a história do propósito de sermos redimidos. E é para praticar as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. E diz assim então, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Hey, você precisa saber isso. Você tem um dever diante do Senhor de se esforçar para viver em santidade. E vamos entender como isso se vê. Vamos entender como podemos fazer isso junto com o trabalho do Espírito Santo. E entender que se você não tiver verdadeira fé, você pode se esforçar o máximo possível e nunca alcançará a santidade. Pois diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Verso 15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Igreja, cuidado, se você está na graça de Deus, você deve ter o cuidado de não ser excluído. Davi, como é que você pode falar isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu simplesmente li o que está escrito aqui. Cuidado, para que ninguém seja excluído da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano. Ouçam essas palavras. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Quantas pessoas vendem a sua herança? Quantas pessoas dia após dia se entregam, mesmo se chamando de cristãos, mesmo dizendo que conhecem a Cristo, vão e começam a vender a sua herança, se vendendo às drogas, se vendendo à farra, se vendendo à fofoca, se vendendo à masturbação, se vendendo à pornografia, se vendendo à idolatria, à ganância. E diz assim, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Isso faz vocês lembrar de quê? Mateus 7. Pessoas que quiseram herdar o reino do céu, Senhor, Senhor, e foram rejeitados. Por quê? Porque praticaram o mal. Afasta-se de mim, vocês que praticam o que é mal.
vocês que vivem vidas de pecado. Como vocês sabem, quando quiseram herdar a bênção foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esse é o texto que vamos estar vendo hoje, falando sobre esse tema. A exigência para herdar o reino dos céus. E qual é essa exigência? A santidade. Só que estamos vivendo numa geração onde a mensagem do evangelho tem sido tão deturpada. E às vezes você nem sabe responder essas perguntas. Por exemplo, não respondam, porque alguns vão se envergonhar. Não respondam, por favor. Por exemplo, tudo já foi pago na cruz? Tudo o necessário para você herdar o reino dos céus já foi pago na cruz? Há um preço que você precisa pagar? Pois muitos por aí pregam que não. Que não, você não precisa pagar nenhum preço, porque Jesus já pagou tudo na cruz, quando nem foram as próprias palavras dele. Estamos numa geração que tem líderes, pastores, mestres, que têm deturpado a mensagem do evangelho. E tem sido assim desde o começo da igreja. Líderes, pastores que olham para suas congregações, que falam com seus discípulos, dizendo para eles: olha, não se preocupe, não tem nada que você possa fazer para entristecer a Deus. Ele não vai te rejeitar por causa do teu pecado, Ele te entende. Ele não vai tirar teu nome do livro da vida, pois Ele escreveu e nunca mais vai tirar. E pessoas são enganadas por essa mentira. Eu não estou aqui para condenar vocês. Lembrem, a graça de Deus nos ensina a viver vidas santas. Talvez por muito tempo, essa geração foi ensinada a pensar que a graça de Deus é uma coisa bem docinha, que passa a mão sobre você e fala: não se preocupe, não se entristece. Enquanto a verdadeira graça, que se manifestou Salvador a Jesus Cristo, Ele disse: arrependei-vos. Ele disse: andem na luz. Ele disse: o machado está posto à raiz da árvore, pronto para cortar qualquer árvore que não produz bons frutos. E em Judas capítulo 1 diz assim, o verso 3: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Judas, o irmão de Jesus, está falando assim: embora que eu quisesse tanto falar da nossa salvação, nos alegrar aqui no que Cristo tem feito nas nossas vidas, ele diz assim: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiado aos santos. Por quê? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. São homens que vivem vidas imorais. E por isso falam para uma congregação inteira que você pode andar de qualquer jeito e herdar o reino dos céus, quando Jesus nos ensina que a porta é estreita e também o caminho. E por isso estamos numa geração que no domingo está postando que está amando o culto, que sábado de manhã está colocando o seu café com Deus Pai, só que sexta-feira à noite está em farra, durante a semana está se entregando, sentando com os escarnecedores, durante a semana está se entregando a pornografia, masturbação, fornicação. Por isso estamos numa geração. Eu vi um vídeo hoje no Instagram de uma pessoa se gabando, falando assim: às vezes é assim mesmo o título. Ele numa balada com sua mulher,
e no próximo dia, no culto, adorando o Senhor, alguém tem que falar para esse, que em Isaías 1, Deus virava seu rosto desse tipo de adorador. Deus diz, essa adoração é repugnante a mim. Às vezes é assim, não deve. Pois esse é um caminho tenebroso e perigoso. Hoje eu estava correndo pela manhã, quis ter um tempo de oração, lá a correr. Eu também falei para os meninos, gente, não vou correr mais nos domingos porque estou cansado demais, agora eu vou pregar. Mas eu estava lá correndo na Costaneira, e eu estava passando, eu vi um monte de garrafas de álcool no chão. Eu falei, Jesus, como esses jovens se entregam aos prazeres momentâneos. Como esses jovens encontram prazer em coisas tão passageiras. Senhor, me dê essas almas, pois um dia eu fui como eles. Eu não estou aqui dizendo que eu sou mais santo que vocês. Eu estou aqui dizendo, um dia eu estava preso e agora estou livre. Isso, a santidade, se chama liberdade. Enquanto alguns chamam da graça libertinagem. Paulo diz, não usem a liberdade de vocês como libertinagem. Quem é livre não é mais preso e escravo às coisas desse mundo. Mas por que os pastores pregam assim então? É porque é conveniente. É porque esse lugar, se estivesse lotado, ouvindo uma mensagem como essa, é muito provável que a metade não voltaria. Ou até mais. Eles pregam esse evangelho raso, onde o preço é muito baixo, para que eles possam lotar as suas congregações, para que eles possam receber as ofertas e os dízimos de pessoas que estão presos ao pecado e em caminho ao inferno. Eles fazem isso porque é muito mais fácil. Eu poderia estar aqui fazendo todos vocês rirem. Eu poderia estar aqui falando assim, como eu fazia antes. Fala hello, good night to your neighbor. Todo mundo, que legal, ele fala inglês. Eu não estou aqui para entreter pessoas. Eu estou aqui para pastorear e entregar a mensagem de Cristo. Às vezes, como vocês veem, essas cadeiras eram muitas mais. Tinham umas 100 e pouco pessoas aqui na inauguração que vocês estavam. Temos fotos desse lugar lotado de pessoas que vieram para ver o cantor Cris Duran, para ver a cantora Esther Duran, para ver uma igreja com boa estrutura. Uau, que legal! Eles queriam um show e se repararam com um verdadeiro pastor. Se repararam com mensagens que exigem e custam renúncia. Então qual é o resultado? O resultado são igrejas lotadas de pessoas mortas. Lotada de pessoas que não são transformadas. Lotada de pessoas que não sabem o que é ter paz e liberdade em Cristo. Isso me entristece, porque é tão bom se sentir limpo, é tão bom se sentir curado, é tão bom se sentir livre. Até o mundo tenta se libertar da pornografia. Até os coaches do mundo tentam ensinar para você, não se entregue aos prazeres momentâneos. Porque todos estão buscando a verdadeira liberdade. Poucos estão dispostos a pagar o preço por ela. Agora, vamos entrar na verdade. Já falei muito do que a mentira que é pregada. Mas aqui, se você presta atenção, eu acredito que seu coração vai... Uau, que alimento sólido. Que comida boa, que pão é esse? Essa é a verdade que você está prestes a ouvir.
Não tudo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Pois existe uma exigência bíblica, como temos falado, que se chama a santidade. Em Efésios 5, 5-9 diz assim: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, herdará o reino dos céus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre todos que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente, olha, eu estava lendo isso, as mesmas palavras em Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, Pedro fala as mesmas coisas. Antes vocês andavam assim, não andem mais. Pedro diz assim: vocês não tiveram suficiente tempo vivendo uma vida no pecado? Para que voltar a viver isso? E aqui diz: não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz, olha isso, o fruto da luz, o fruto daquele que vive em Cristo, produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Agora eu quero que vocês ouçam daquilo que um dia eu estava meditando muito nessas palavras. Eu sou um pouquinho apologético. Quando eu leio a Bíblia, o primeiro que eu penso é: esta é a verdade. Como que a maioria deturpa, você fala assim, deturpa essa verdade. E então eu te faço a pergunta: existe um preço que nós temos que pagar? Ou será que Cristo já pagou tudo na cruz? Vamos para Lucas 14. Em Lucas 14, uma multidão está seguindo a Cristo. E a Bíblia diz que ele olha para essa multidão e diz assim: quem ama pai e mãe, esposo ou esposa, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E ele diz assim: calcule o preço. Calcule o preço que eu vou exigir de você para se tornar um participante da nossa herança. Calcule o preço que você deve pagar para herdar o reino dos céus. Para que assim você não seja como aquele que começou a obra e não calculou se ia ter suficiente. E não conseguiu terminar, então todos se riram de vocês. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: aquele que não carrega sua cruz e renunciar à sua vida, não é digno de ser meu discípulo. Eu acho que vocês não entenderam. Porque alguns dirão: mas Davi, isso foi antes dele morrer na cruz. E esse é o ponto. Alguns dirão para você: não, eles tinham que carregar a sua cruz, mas agora Cristo já morreu e já pagou o preço. Tem pessoas que dizem que existe uma diferença entre salvação e ser discípulo de Cristo, e isso é um engano. Como que alguém pode herdar o reino dos céus e não ser um discípulo de Cristo? Preste atenção. Quando Jesus falou para essa multidão que eles precisavam carregar a sua cruz e renunciar à sua vida, qual significado tinha a cruz para eles? Jesus já tinha morto nessa cruz? Então qual valor para eles tinha a cruz? Eles, ouvindo falar da cruz, iam pensar em quê? A cruz? Mestre, você está falando sobre essa punição romana para os adúlteros, para os ladrões, para os assassinos? Não faz sentido. Por que a gente deve levantar essa cruz? É uma maldição. Ou seja, essas palavras não eram para eles nesse dia. Porque qualquer um deles, imagina um doidão assim, ok, e vai e se entrega à crucificação. Não ia ter valor nenhum, porque Cristo ainda não tinha morto na cruz. Sem a crucificação de Cristo, nós poderíamos fazer de tudo
tentar guardar todas as exigências da lei, poderíamos ter levantado uma cruz e morto nela, e ainda não seria o preço suficiente. Poderíamos entregar tudo e ainda não seria suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. É por isso que Jesus vai ler a 1 de Pedro, você vai ver várias vezes. É por isso que Jesus precisou entrar ao inferno a pregar o evangelho para os justos que estavam lá. Quais justos? Abraão, Moisés, Davi. Mistérios para outro dia. Mas está escrito que Jesus entrou e pregou o evangelho para esses, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém poderia pagar um preço suficiente. O que eu estou dizendo para você é que sem Cristo você poderia fazer de tudo e ainda valeria nada. Mas por causa de Cristo, você pode entregar aquilo que vale nada, mas é tudo. A sua vida inteira, a sua cruz, e agora tem um valor. Agora Jesus recebe como uma oferta santa e agradável. Jesus estava dizendo para uma multidão algo que eles só iam entender quando eles viessem. O Deus que se fez carne na cruz, aquele que era santo, pagando o preço por eles, e eles entenderam então o que está escrito em Romanos 6, que quem quer viver com Cristo precisa morrer com Cristo. Paulo diz em Romanos 6, vocês devem continuar então pecando para que a graça aumente? De forma nenhuma. Como que alguém pode ter recebido a graça e continuar pecando? O que vocês têm que entender é que existe uma diferença entre o preço que Jesus pagou pela sua redenção e o preço que você deve pagar para herdar o reino dos céus. Antes da cruz, estávamos cegos, não conseguíamos enxergar a nossa sujeira. Estávamos longe de Deus. Romanos diz que Deus manifestou o seu amor assim: enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos mortos nos nossos pecados, Cristo morreu no nosso lugar. Eu não fui salvo e resgatado por Cristo porque eu fiz algo bom. Ao contrário, eu vivi uma vida imoral, impura, gananciosa. Eu era um grande idólatra. E mesmo assim, um dia a graça de Deus me alcançou e me mostrou quão pobre e nu eu era. E a sua luz brilhou em mim. Mas o que você tem que entender é que a Bíblia fala sobre o preço para herdar o reino dos céus. Eu fui resgatado por Cristo, mas agora há um caminho, uma jornada, uma vida que eu preciso apresentar a Ele, para que nesse último dia eu seja conhecido por Ele. Vocês sabem que existe 3 tempos da salvação? Você sabe que se você aceitou a Cristo, você foi salvo, mas ainda está esperando a sua salvação? Gente, vocês estão prontos? Vai ficar profundo. Estão prontos? Se querem escrever esses capítulos, se querem escrever esses versos e depois ler por vocês mesmos, vai ser muito proveito para vocês. Tem 3 tenses em inglês, não sei se é assim em português também. A Bíblia fala que fomos salvos, que estamos sendo salvos e que seremos salvos. Tito capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Não por algo que nós fizemos, obrigado, mas por causa da graça, fomos salvos e recebemos o dom do Espírito Santo. Mas 1 Coríntios 1,18 diz
Ou seja, vamos já concluir. A gente pagou um preço para receber nossa salvação? Não. Mas aqui diz em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Paulo, peraí, você não falou que fomos salvos? Sim, você foi salvo, mas agora estamos sendo salvos. Filipenses 2,12, assim, pois, meus amados, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E por último, seremos salvos. Romanos 13:11. Vai alta a noite e vem chegando o dia. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se quando nós cremos, fomos salvos, como que hoje posso estar mais perto da minha salvação do que quando primeiro criei? Criei? Você falaria assim? When I first believed. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E Hebreus 9:28, assim também Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vocês estão aguardando a sua salvação, mesmo se você já foi salvo. E Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o final, esse que será salvo. Pode alguém que não perseverar ser salvo? Só se Deus é um mentiroso. E Ele não é. Aquele que perseverar até o final será salvo. Então vocês devem estar se perguntando, parece uma contradição. Como que eu poderia ter sido salvo? Afirmação, eu fui salvo. Como que eu posso estar sendo salvo? E como pode ser que eu estou esperando a minha salvação? A pergunta é, a verdade é que não somos salvos pelas nossas obras, mas sem obras não seremos salvos. Isso é uma contradição? Não. Eu lembro quando eu estava wrestling, a gente fala em inglês, brigando com isso, tentando entender, e eu falei, Deus, traz para o meu coração uma parábola. O meu pastor Cris, sempre fala em parábolas. E sempre faz muito sentido. Jesus, tu sempre falavas em parábolas. Me traz uma parábola para explicar isso para aqueles que têm fome e sede. E eu acredito, que o Senhor me deu uma parábola. É sobre um rei que tinha um grande reinado. E esse rei um dia estava com seu conselho. E ele disse assim, eu quero reinar junto a uma rainha. Eu quero um casamento. Mas ao mesmo tempo eu quero demonstrar para o reinado o meu grande amor. A minha misericórdia, a minha graça. Então levem-me lá, longe do meu reinado. Lá onde estão as prostitutas, as desprezadas. Lá onde estão as que menos deveriam ser escolhidas para reinar. Me leve até elas. Ele chegou lá e encontrou duas mulheres conhecidas pela prostituição, que moravam em casas de barro, que moravam numa sujeira, que viviam vidas sujas. Ele disse para elas, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero colocar um anel sobre o dedo de vocês, marcando um desejo que eu tenho de casar. De vocês se tornarem dignas de reinar comigo. Mas para isso, eu quero trazer vocês a meu reinado, onde eu darei para vocês duas eunucos, que as lavarão, que as perfumarão,
Eu darei para vocês mestres que ensinarão vocês como reinar comigo, como se comportar como verdadeiras rainhas dignas do chamado que estão recebendo. Eu escreverei cartas e enviarei para vocês todos os dias nos seus quartos, para que vocês entendam a minha vontade para a vida de vocês, para que vocês se lembrem quanto amor eu tenho para vocês, mesmo vocês sentindo que não são dignas desse amor. Eu darei vestes brancas para as duas que eu quero que vocês guardem para o nosso casamento. E eu vou estar preparando o nosso casamento. Mas não vou falar para vocês quando será o dia, pois eu quero que vocês se preparem. Eu quero que vocês se lavem, que aprendam, que aproveitem de tudo que eu estou dando para vocês. E um dia eu vou chegar até vocês e eu chamarei vocês para o nosso casamento. Então essas mulheres recebem um anel no dedo, são levadas para o reinado, são lavadas, são purificadas, são ensinadas. Todos os dias recebem cartas. E uma dessas mulheres, ela se alegrou tanto quando chegou o rei. Uma esperança para ela sair dessa vida que ela estava vivendo. E quando começou a ser lavada, finalmente esse sentimento de estar tão suja se saiu. Ela não queria se sujar mais. Ela olhava para o anel e pensava nesse dia que ia ser eternizado o seu casamento com o rei. Ela pensava para si mesma: não sou digna de ser rainha, não sou digna de reinar com esse rei tão bondoso, tão carinhoso, tão justo. Mas eu vou aprender. Eu vou ser transformada pelas cartas que Ele deixa para mim. Eu vou prestar atenção aos mestres que Ele colocou sobre minha vida. Eu vou guardar esse vestido tão lindo para o nosso casamento. Eu irei pagar o preço necessário, mesmo eu não merecendo. Enquanto a outra, mesmo sendo lavada, mesmo tendo os mestres, mesmo recebendo as cartas, ela não abria as cartas do rei. Ela não se aproximava aos mestres. Ela se ensujava e não buscava os eunucos. E pior, pela noite, tirava o seu anel, tirava as vestes, deixava no chão e ia. E voltava a deitar-se com seus outros amantes. Voltava a ensujar-se. E o rei, ele via. E um dos seus conselheiros ficou tão indignado do que ela fez. Rei, me permite falar, mas ela está te traindo. Olha tudo que você fez por ela. Olha todo o amor que você deu para ela. Ela não é digna e mesmo assim te trai. Mesmo assim vai e se suja. Permita que eu vá lá buscar ela e jogar ela na prisão para ela sofrer e ficar aí o resto dos seus dias. E o rei olha para o conselheiro e diz: ainda não. Ainda não. Dá mais um tempo para ela, para que assim ela possa reconhecer o seu erro e se arrepender. E quando eu voltar, se assim ela não está pronta, então aí a minha justiça virá. O rei deu um tempo de graça, deu um tempo de misericórdia. E um dia, ele disse: conselheiros, é o dia. Prepare tudo para o casamento. É hoje que eu vou casar com minhas noivas, se assim elas estão prontas. Ele vai para o quarto da primeira noiva. E ela estava lá lendo as cartas do rei. E ela olha para o rei e diz: o meu amado,
Eu te esperei por tanto tempo, eu me lavei, me perfumei, porque eu quero me entregar como um amor que te agrada. Quero que você possa cheirar o meu perfume e se agradar. Eu aprendi, eu li as suas cartas todos os dias, eu não via o dia do nosso encontro, eu me preparei. E ele dirá: vem, vamos nos casar. E foi para o quarto da outra, e ela nem estava lá. O seu anel no cabeceiro, o seu vestido jogado no chão todo sujo, as cartas nem abertas. E então o rei olhou para os seus conselheiros e disse: pega os guardas, vai e busca ela e coloca ela dentro da prisão, por ter pisoteado sobre a graça que eu derramei sobre ela. Hebreus 10 fala disso. Fala sobre aqueles que continuam deliberadamente pecando, mesmo que foram iluminados pelo conhecimento do Evangelho. Fala daqueles que receberam a graça, mas pisotearam ela. E diz assim a palavra do Senhor. Diz que quem continuar deliberadamente pecando depois de serem iluminados pelo conhecimento de Cristo, não restará mais sacrifício. Por quê? Porque pisotearam no sangue de Cristo, que os purificou. Diz assim a palavra do Senhor. E insultaram o Espírito da graça. Diz que o único que resta para eles é uma expectativa do juízo de Deus. Para você se casar com aquele que se chama noivo, para você chegar no dia final e se tornar um com Cristo e herdar o reino dos céus, existe um preço de renúncia radical. Renúncias dos teus hábitos e teus vícios que te afastam do Senhor. Renunciar à pornografia, renunciar à masturbação, renunciar os olhares impuros, renunciar palavras torpes, piadas de duplo sentido que não agradam o Senhor, renunciar músicas que só falam de tudo que desagrada a Deus, renunciar à idolatria, renunciar à ganância, renunciar tudo, renunciar amizades e relacionamentos com os escarnecedores, pois Paulo diz: não devemos nos assentar com essas pessoas. Aqueles que se chamam de cristãos, mas vivem vidas duplas. Devemos renunciar a lugares. Faz sentido um cristão estar no bar com outras pessoas que estão se gabando nos seus vícios, gabando nos seus pecados? É igual a prostituta que foi lavada e voltou à lama. Faz sentido um cristão sair de festa e de farra e se embriagar e se entregar e rir e desfrutar com os escarnecedores? Não faz. Conversas que temos que parar de ter, que desagradam ao Senhor, fofocas, como eu falei, piadas de duplo sentido, conversas que Deus olha isso e diz: pode água doce e água amarga brotar da mesma fonte? E além disso, você tem que pagar um preço de buscar o Senhor para achá-lo, de se alimentar espiritualmente todos os dias, lendo as cartas do Rei, entrando nas Escrituras, adorando, tendo tempos separados de oração. Quantos jovens vêm para mim e dizem: eu estou sentindo frio,
Eu me esfriei no meu caminho com Cristo. Eu estou preso no pecado. E o primeiro que eu pergunto para eles: como é a sua vida de devoção? Você lê as Escrituras todos os dias? Você ora todos os dias? Você tem uma vida constante de jejum? É claro que você se sente longe de Deus, porque você não o busca, então você não o acharás. 2 de Pedro capítulo 1 diz que temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade, através do conhecimento de Cristo. Pois o povo padece por falta de conhecimento. Você deve buscar comunidade. Você deve buscar pessoas que pensam como você pensa, que caminham como você caminha na luz, que desejam a Deus como você está desejando, se assim você está desejando. Hebreus 10, 25 diz: não parem de se ajuntar como muitos têm feito, especialmente nos últimos dias. A comunhão faz parte do chamado cristão. Não podemos amar a Deus se não amamos uns aos outros. 2 de Pedro capítulo 1 diz que devemos aumentar, acrescentar a fé que temos, a fraternidade. Ai do homem que cai sozinho, é melhor dois que um. Onde 2 ou 3 estiverem juntos no meu nome, aí eu estarei. A Bíblia diz, a pastora Fátima estava falando sobre isso, que através da nossa comunhão, muitos se acrescentarão, muitos receberão a salvação. Jesus diz: eles olharão a forma que vocês amam uns aos outros, que vocês servem uns aos outros, e irão crer em mim. Você deve buscar ser discipulado. Você deve buscar os homens instituídos por Deus, pois a Bíblia diz que Jesus, pela sua vontade, instituiu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns mestres, alguns evangelistas. Qual que eu não falei? E alguns pastores. Para quê? Para que eles nos edifiquem até chegarmos à estatura, ao nível espiritual de Cristo. Uau! Jesus desejou que homens espirituais nos levem a ser semelhantes a Ele. Eu estava falando com um jovem que ele estava tendo uma situação na sua vida particular, algo que estava levando ele à destruição. Falou com seus pastores. Ele falou: pastor, faz 6 meses que eu falei isso para eles e até agora eles não me chamaram, mas eu amo eles. Eles são meus pastores, eu amo eles. Eu falei: o que você acha que Deus pensa disso? Uma ovelha precisando ser apacentada e pastores não apacentando-la. Ele olha para seus pastores, mesmo que você diga que você ama, e ele diz: esses não me amam. Pois Jesus falou para Pedro o quê? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu te digo, o pastor Cris ama muito ao Senhor. O pastor Lucas ama muito ao Senhor. A pastora Fátima ama muito ao Senhor. Eu amo muito ao Senhor, pois apacentamos ovelhas. Isso aqui não é suficiente para você. Nós não queremos apenas crentes de banco. Nós queremos conhecer vocês, queremos discipular vocês, queremos tratar vocês nas suas feridas, nas suas doenças, como ovelhas que precisam que toda essa... Como se chama isso, o pelo da ovelha? A lã. Tem que tirar toda a lã para você ver como está a condição da pele e se encontra uma infecção que precisa ser curada, tratada, lavada. Você precisa de uma cobertura espiritual. Na parábola do vinhateiro, a figueira estava sem mais chance. A figueira não produziu fruto, então Deus falou: não está produzindo fruto, vamos cortar. E houve um vinhateiro que disse: deixa com que eu trabalhe mais um ano nessa figueira. Sem o vinhateiro,
a figueira não ia produzir frutos. E é assim que Jesus estabeleceu. Se você não gosta, o teu problema é com Jesus e não comigo. E esse é um grande problema. Ter um problema com Jesus. Leia as Escrituras e tu verás. E então há uma decisão que tu precisas tomar. O que você deseja? Você que está me ouvindo, eu sei que essa palavra vai chegar para milhares de pessoas. Eu sei que milhares de jovens, adultos, pais e mães vão ouvir essa palavra. Você precisa tomar uma decisão. Você que está aqui, essa palavra não é para te condenar. Essa palavra é a comprovação que a graça de Deus ainda está sobre sua vida. Deus não está aqui para apontar o seu erro e te julgar. Ele está aqui para te mostrar um espelho e dizer: tu desejas ser lavado? Pois ainda desejo me casar contigo. Entregue-se. Entregue-se. Deixa com que meus mestres te ensinem. Deixe com que os meus eunucos te lavem. Leia as minhas cartas e guarda as vestes, para que possamos ter o nosso casamento.